Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente está de volta aqui para falar sobre a nossa pequena Natália, né, que tem síndrome de KBG. A gente vai falar conforme nós combinamos no vídeo anterior sobre a rotina dela, né, os medicamentos que ela toma, enfim, e algumas imagens aí do que a gente fez com ela durante esse tempo aí, né, das terapias, das conquistas que ela teve, né, do desenvolvimento, enfim. E quem não se inscreveu no nosso canal ainda, gente, por favor, né, se inscreva, deixe seu like aí, deixe algum comentário, alguma sugestão, né, que vocês queiram saber. E nos acompanhem, fique até o final, que hoje o nosso vídeo, ele será de uma forma, assim, ele traz informações, assim, um pouquinho mais ampla, né, como assim? A gente vai falar aqui sobre o uso dos óleos essenciais da doTERRA em crianças especiais, né, porque muitas pessoas comuns usam e não sabem da importância que isso tem no desenvolvimento das crianças especiais ou qualquer pessoa com algum tipo de deficiência, ok? Então, essas informações vocês vão ficar, vão ter logo após o meu comentário aqui, minha fala, né, com a doutora Nilceia. E no vídeo anterior a gente também comentou que a doutora Carol iria falar sobre nutrição, mas a gente vai deixar para nossa próxima edição, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo, né? E a doutora Nilceia tem muita informação para passar para vocês sobre os óleos da doTERRA, ok? Então, a Natália, ela começa o dia tomando um anticonvulsivo, né, o Depaquene. Mês atrasado e mês passado, ela teve aí um retorno, né, de recorrentes infecções urinárias, como já tinha acontecido. Às vezes vai e volta, repete, né? E aí, para mim não ter que voltar com antibiótico contínuo, a gente tomou algumas providências aqui em casa, né? Eu tirei a fralda noturna dela, a gente coloca despertar, levantamos 2 vezes para levar ela no banheiro, para eliminar, né, todas as bactérias que tem ali. E a gente faz, então, banho de assento, né, todos os dias nela, todos os dias, gente, até às vezes 2 vezes ao dia, principalmente depois que ela faz o cocô dela, tá? Ela vai no banheiro, a gente dá um banho, uma ducha ali e banho de assento com flúor rosa, tá? Ou em líquido ou em sachê. E eu também faço uso dos probióticos, eu alterno um dia Enterogermina, outro dia o Symbioflora, né? Você sabe que esses probióticos não são nada baratos, certo? Ela usa também o tampão todos os dias, em alternado, né? 2 horas num olho, no dia seguinte 2 horas no outro olho. Ela tem estrabismo, astigmatismo e um pouco de miopia. Ela toma também agora, né, a gente começou por indicação médica, o Imunoflan para a imunidade dela, 5 ml de manhã e 5 ml à noite. O zinco também, que ajuda muito no sistema digestivo, né? E ele também atua como profilático, eu não sabia, fiquei sabendo na última consulta com o nosso pediatra. Ela toma também biotina em sachê, né? Que melhorou muito a pele dela, que ela tinha muito problema na pele, mas não de caspa, tá, gente? Assim, o couro cabeludo sangrar, chega a ponto de sangrar, a bochecha também. E ela já usa a biotina em sachê aí há mais ou menos uns 3 anos e meio, ela melhorou bastante. Ela usa também, indicação do nosso nefro, o cranberry, né, manipulado, para tentar ajudar aí a evitar a infecção urinária, ok? Ela toma também risperidona, não tem aqui agora, 0,25 de manhã, 0,25 à tarde. Agora, como ela não tá tendo aula, né, às vezes fica meio inquieta, enfim. E mais uma dose à noite para 0,70, 0,80 antes de dormir, tá? Eu acho que eu não esqueci de nada, seria isso, né?
Sempre tem mais a vitamina D também, né? Umas 6 gotinhas de 15 em 15 dias, aí é importante, principalmente agora na pandemia. E os óleos essenciais eu não preciso nem falar, né? Sempre um pouquinho na sola dos pés, um on guard, um mix, né? Uma gotinha na máscara antes de sair para as terapias, enfim. E seria isso por hoje, gente. Vocês acompanharam aí algumas imagens, né? Do desenvolvimento dela, da rotina, da nossa rotina, né? Porque quando se tem alguém especial na família, a família, né, acaba se tornando, a rotina dela é toda modificada, de toda a família. Então, fique agora com as informações da doutora Nilceia, no próximo vídeo, então, com a doutora Carol, certo? E fique até o final, tá, gente? Porque as informações aí que a gente tem para passar para vocês são de grande valia. E para quem não conhece os óleos essenciais da doTERRA, então, melhor ainda. Ok? Até daqui a pouco. Você sabia que a utilização da aromaterapia através dos óleos essenciais podem aliviar vários sintomas, várias questões de saúde? E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma sugestão de uso de óleos essenciais dentro do espectro autista. Então, lembrando que é complementar ao tratamento da medicina convencional, não vai substituir. E outra sugestão é a adoção de um estilo mais saudável, porque não adianta você tratar de um lado, desinflamar, desintoxicar e inflamar do outro. Então, adoção de uma dieta que seja anti-inflamatória, atividade física, cuidar do ambiente humano, ambiente familiar, né? E também de qualidade de sono, né? Adotar um estilo de vida mais saudável possível. Então, voltando aos óleos essenciais. Então, nem sempre que você tem um sintoma, você precisa correr para a farmácia ou comprar um remédio, né? Muitas vezes você consegue contornar ele com alternativas naturais, mais saudáveis. Porque esses remédios alopáticos, eles podem sobrecarregar fígado, rins, comprometer a microbiota intestinal. E essa é a proposta dos óleos essenciais. Você pode ter os benefícios sem os efeitos adversos. Lembrando que tem que ser um óleo 100% puro, para que você consiga sem os efeitos adversos, porque alguns eles podem estar diluídos com alguns outros componentes químicos que comprometem a nossa saúde. Então, lembrar de procurar sempre um óleo essencial 100% puro. Conversando sobre as vias de aplicação. Pode ser via inalatória, né? Você vai respirar esse óleo essencial, pode ser uso tópico, vai aplicar na sua pele, ou então você vai ingerir. A doTERRA, ela tem uma linha para ingestão, tá? Que ela autoriza e ela certifica essa ingestão. Então, você tem que ver qual fabricante que você vai utilizar e se ele autoriza, se ele tem qualidade para isso ou não. Mostrando aqui uma imagem sobre as vias de absorção desse óleo essencial. Então, se você inalar, vai ser via olfativa, né? Através do nervo olfativo, vai acessar o nosso cérebro límbico, né? Que é o sistema límbico responsável pelas emoções. Se você passar na pele, vai cair na circulação sanguínea. E se você tomar, pelo tracto gastrointestinal. Nas vias respiratórias, você pode colocar naquele difusor, aquele que você coloca água, pinga umas gotinhas, ele solta um vapor. Eu não recomendo o uso da cerâmica, porque ela satura o óleo essencial e pode liberar substâncias neurotóxicas. E o legal do vaporizador é que toda a família compartilha dos benefícios daquele óleo essencial. Pode fazer técnicas de respiração, vai pingar o óleozinho essencial, passar entre as mãos e respirar. Inalando por 8 segundos, retém o ar dentro do seu pulmão por 8 segundos e solta pausadamente. Repete o ciclo 8 vezes. Outra forma seria usar
em colar, né? Geralmente tem um colar especial para isso, com feltro ou com um carvãozinho, e você pinga o óleo essencial ali e vai utilizando durante o dia, né? Outra forma seria aplicar na planta dos pés, que seria o uso tópico, né? Planta dos pés, no trajeto da coluna, pode diluir no óleo de coco também. E a outra forma seria você ingerir, né? Colocar dentro de cápsulas, e você faz um blend e toma. Tem que ser de uma linha que é autorizada para ingestão, a doTERRA tem isso. E vamos à sugestão de quais deles, né? O primeiro que eu quero falar, eu não tenho o frasquinho aqui. Ele se chama DDR. Ele é um óleo muito coringa, por quê? Ele favorece a liberação dos radicais livres, ele é um poderoso antioxidante, ou seja, aquela célula que ela não está funcionando bem, ela entra num processo de apoptose, ela vai naturalmente morrer e ser substituída por uma célula nova. Então, vai favorecer a regeneração celular, uma função celular saudável, que é tudo que o nosso corpo precisa para se recuperar e ter o alívio dos seus sintomas, né? O próximo que eu quero falar é o Vetiver. Então, tem o efeito sedativo, para aquele comportamento obsessivo, e também anti-inflamatório, analgésico, ajuda a ter mais foco, mais concentração. Lembrando do DDR, ele também favorece a nossa imunidade. É um ótimo momento, né? Vamos lá. O próximo que eu quero falar... é o lavanda. Acho que lavanda é o primeiro que todo mundo compra, né? Ele é um calmante, ele é muito eficaz. Pode ser utilizado como anticonvulsivante. E também tem um efeito regenerador da pele, caso tenha algum arranhão, alguma queimadura, algum ferimento. Tem aqui o olíbano, que é o frankincense. Ele é um restaurador celular, ele é um óleo que contém cetonas, então ele atravessa a barreira hematocefálica, ele traz benefícios para o funcionamento cerebral. Também tem o efeito anticonvulsivante, ajuda no foco, na concentração, no estresse. Também com a liberação de sentimentos como traumas, tristezas, alivia a ansiedade. Ele traz todo um equilíbrio, né, emocional, mental. Então, por esse motivo, acho que os primeiros que deveriam ser incluídos no tratamento do espectro autista é o DDR, o frankincense e o lavanda. Depois, para aqueles momentos em que você precisa de concentração, de foco, para ler, para estudar, algum processo de aprendizagem, de memorização, o peppermint e o alecrim, né? Que ele vai ser estimulante da memória, da atenção, da concentração, para ler, para estudar. Também tem o cedro, que vai estimular a produção de serotonina, né? Que é a sensação de bem-estar. Tem o Elevation e a bergamota, que é um estimulante do humor, que cria a sensação de alegria, de energia. Então, é o óleo da alegria. O Balance, que é um dos meus preferidos, ele tem é um blend, que ele é um aterrador das emoções. Então, é ótimo para aqueles momentos de hiperatividade, em que as emoções estão à flor da pele, né? De nervosismo, problemas de temperamento. Esse aqui não é da doTERRA, a doTERRA está lançando, então nos próximos meses já deve estar por aí. É o Turmeric. O Turmeric, ele é um anti-inflamatório e um antioxidante. E eu digo que ele também é um óleo coringa, porque vários dos nossos sintomas, dos nossos problemas de saúde, eles vêm de um processo inflamatório, de uma inflamação sistêmica, de algo que vai inflamando o nosso corpo aos poucos, sem a gente perceber. É como se fosse um fogo que queima e não arde. Então, desde problemas cardiovasculares, de concentração, de ansiedade, depressão, que seria da nossa parte dos vasos cerebrais, né?
tanto também do sistema gastrointestinal. Muita coisa começa numa inflamação sistêmica, que a gente consegue reverter, a gente consegue diminuir essa inflamação com a adoção de um estilo de vida mais saudável, diminuindo a automedicação, né, com o uso de óleos essenciais. Então, o que eu queria dizer para vocês é que ser saudável pode ser simples, e vocês podem contar comigo. Gostaram, pessoal? Então, por hoje seria isso. Eu tenho certeza que vocês devem ter gostado das informações. Aguardamos vocês aqui na nossa próxima edição com a doutora Carol, falando aí sobre nutrição, lá de Porto Alegre, né, guria? E seria isso. E, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, deixar seu like e nos acompanhar, ok? A gente sempre terá novidades e eu não pretendo desistir, certo? Até a próxima. Obrigada.